Amém? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Está aí na tela, né, Daniel? É fácil. A bispa me lembrou algo importante, porque eu estou anunciando, né? Esse é a Jandira. Não é que nós estamos abrindo mais uma, era do Camargo, e nós estamos empurrando para a Jandira, bem? Aí, bicho, está vendo? Tem que ser disso. Né? Então era do Camargos, nós estamos empurrando para a Jandira, tirando aquele meio, e vai ser um tempo glorioso. Amém? Nós vamos saber muito mais. Quem crê nisso? Amém? Então se prepara aí para você ser um pastor mais sério. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Verso 30, te amo, Deus abençoe. Verso 30 do 13 diz assim: mas Deus, fala assim comigo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com muita fé. Fala assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus de amor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Senta o Deus. Amém. Quem está feliz aí, fala amém. Amém. Nós precisamos, como igreja, sempre estarmos conectados ao Senhor. Isso por quê? Porque a nossa essência, ela vem de Deus. Nós vivemos dias muito difíceis, aonde eu sempre falo isso, há sempre uma guerra na internet. Um quer ser melhor teólogo que o outro, um quer conhecer mais que o outro. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, e ele estava dizendo assim: eu não quero saber a opinião dos teólogos, eu quero saber o que o Espírito de Deus tem para minha vida. Porque se você seguir a opinião dos teólogos, você não faz nada. Tinha um pastor que ele pregava nos Gideões, não é da época de vocês. Eu não sei quem conheceu esse pastor, eu esqueci o nome dele agora. O presbítero João deve conhecer aquele pastor que morreu num acidente da TAM. Nunca ouviu meu filho, né? Luiz Antônio. Quem conheceu o pastor Luiz Antônio? Não conhece, homem de Deus. Deus mostrou para ele um altar. Ele em profecia, ele revelou exatamente o que ia acontecer. E Adão foi, e ele faleceu, foi para a glória. Mas ele disse assim, que para que nós possamos viver um grande avivamento, o avivamento, ele passa por um preço que nós devemos pagar. Preço pessoal, de busca, de jejuns. Mas ele diz algo que é muito sério. Ele diz assim: para nós vivermos um grande avivamento, nós teremos que pagar um preço contra a língua dos teólogos. E isso é muito forte. Isso por quê? Porque tudo que Deus deseja fazer, sempre tem alguém dizendo assim: não é crente. Eu não estou falando mal da teologia, porque eu amo a palavra. O que eu estou dizendo é que as pessoas ditas eruditas da palavra sempre desejam colocar Deus numa caixinha. Isso pode, isso não pode. Eu lembro quando era jovem, não é da época de vocês também. Deus começou a curar dente. Quem lembra que quando Deus curava dente no Brasil? Você lembra ali? Curou o seu. Quem mais lembra que Deus curava dente? Pouca gente.
dente, já deu uma vez só. Aí Deus te orando, Deus uma dente, irmão, mas foi um negócio, virou um negócio. Eu lembro que o presidente da Assembleia de Deus, ou foi tanta gente falando a orelha dele que ele foi orar, você não me mostra. No outro dia o dente dele estava curado. Eita Deus! Irmão, mas falaram tanto que nunca mais Jesus falou dente. Eu nunca mais vi esse milagre. Quem que voltou a vez? Eu nunca mais vi. Se você me vê, conta. Quem está aí sabendo? Amém. Tem um pastor chamado Marcos Feliciano. Quem mais é o pastor Marcos Feliciano? Ele disse que no começo do ministério dele, ele pregava. Sai pregando, aleluia, e glória a Deus. E uma vez ele estava no culto e a mão dele começou, ele sentia a mão dele pegar fogo. Quem lembra disso? Eu estudei. Eita glória! O casal dele está hoje aqui, ele está doido, né? E ele começou, é bom que assim, se o bicho falar não te tem, talvez não é assim, não. E ele está lá, e ele disse que ele começou a levantar a mão assim. O que aconteceu com as pessoas? Caiu. Aí eu vi um conselho da igreja. Vem cá, meu filho. Não. Aqui não tem esse costume, não. Irmão! Viu aqui está falando assim: se Jesus está fazendo, eu quero saber do costume. Quem está aí fala bem? Amém. Aí não, mas eu dou mais valor para o costume do que o que Deus quer fazer. Fala assim, ó, se não parar, não prega mais. Ele falou, reteve aquilo, nunca mais Deus usou ele daquela forma. Ele disse isso, não é no livro que ele escreveu isso. Quem está aí também? Isso, por que você está falando isso? Você leu lá em Atos, porque a igreja de Jerusalém começou a crescer. Deus começou a abençoar, mas eles colocaram a igreja de Jerusalém em uma caixinha. Não podia falar, agora a igreja de Jerusalém tem que andar dentro dessa caixinha. Quem está aí também? Pergunta de vontade de Cristo, e o que aconteceu? Abriu uma igreja em Antioquia. E essa igreja de Antioquia era uma igreja com liberdade do Espírito. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que os profetas e mestres saíram de Jerusalém e foram para Antioquia. Mesmo por quê? Porque eles não podiam realizar em Jerusalém. Eles foram para Antioquia. Quem está aí também? Amém. E a obra do Senhor começou a acontecer em Antioquia. É tão tremendo o mover de Deus em Antioquia que o início do capítulo 13, porque a igreja de Jerusalém ainda mais era uma igreja preconceituosa. E você tem que falar mal da igreja de Jerusalém? Não. Mas você precisa saber. Uma igreja preconceituosa. Só que na de Antioquia, fala assim, na igreja de Antioquia, tinha mestres, tinha profetas, e eles eram homens de Deus. Agora olha que coisa linda. Lê comigo o verso primeiro. Havia do 13 havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, doutores ou mestres, dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Quem está aí também? E aí diz assim, ó, Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger. Fala assim, o sobrenome dele era Níger. Pergunta com vontade, assim, bispo, o que significa Níger? Negro. Ele era um homem negro. Isso assim aí. Porque na igreja de Jerusalém era uma igreja preconceituosa. Quem está aí também? Por isso se enfatiza Níger, Lúcio de Cirene. Da onde era Lúcio? De Cirene.
Antioquia, uma igreja livre para o poder de Deus. Lá estavam reunidos todos aqueles que não eram aceitos naquele lugar. Foi aceito não para ficar da mesma forma, mas para serem transformados e viverem o agir de Deus. Quem está aí, amém? Só aqui dá o nome de 5 mestres e profetas. Para 5 comigo, só aqui tem o nome de 5 mestres e profetas, porque o último que eles dão é o nome de Saulo. E agora eles são enviados. O Espírito Santo diz: estou separando eles, e eles são enviados para quê mesmo? Para abrir mais igrejas, para levar o evangelho que estava acontecendo em Antioquia. Fala assim: o evangelho de Antioquia precisa ser expandido. Quem está aí diz amém? Quem está entendendo a palavra da glória? Quem não está entendendo a glória, não, gente, fala: o Espírito Santo me revela. E agora eles saem. O Espírito Santo revelou, eles jejuam, oram, impõem as mãos. Por quê? Porque quando você abre a tua Bíblia em Hebreus 6, está lá um dos rudimentos da fé cristã, é a imposição de mãos. Eles recebem a imposição de mãos, são enviados. E saem agora, vem Barnabé, Marcos, Saulo, e eles saem fazendo a obra de Deus. Tem o envio da igreja, tem a cobertura da igreja, e eles estão fazendo a obra. Quem está entendendo isso, amém? E eles começam a evangelizar um homem chamado Sérgio. Fala assim: Sérgio. Este homem era governador de uma província, procônsul. Diz na minha Bíblia escrito procônsul. Era governador de uma província enviada por Roma. Quem entendeu isso, amém? E agora eles estão evangelizando esse homem. E esse homem está quase se convertendo. Está ali, sabe assim? Ô glória, estou entendendo. Quem está aí, amém? Só que aí tinha um homem. Qual é o nome dele, bispo? Ele dizia que o nome dele era Bar Jesus. Vira para quem está ao lado e fala assim: ele dizia que o nome dele era Bar Jesus. E o que significa Bar Jesus? Bar significa filho. Então ele dizia assim: sou filho de Jesus. Fala assim: filho de Jesus. Vamos ler o verso 6 do 13. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico. Ele era o quê? Falso profeta. De nome o quê? Bar Jesus. Ou seja, como que ele se chamava? Filho de Jesus. Mas continua aí comigo. O qual estava com o Sérgio, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Agora olha só: mas opunha-se Elimas. Mas o nome dele não era Bar Jesus? Sim ou não? Não, fala se o nome dele era Elimas, enganador. Ele dizia Bar Jesus para dizer que era filho de Jesus, para enganar as pessoas. Mas o verdadeiro nome dele era Elimas, enganador. Quem está aí também? Quem entendeu também? Então as máscaras precisavam cair. Porque olha só que coisa. Diz assim: este tendo chamado Barnabé e Saulo, denunciava para ouvir a palavra de Deus. Verso 8: mas opunha-se Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, mágico, enganador, procurando afastar da fé o tal do Sérgio. Todavia, olha agora, a revelação. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. Vira para quem está ao lado com muito carinho e fala assim para ele: Deus nunca mudou o nome de Saulo. Bispo, porque Deus está mudando o nome das pessoas. E mudou o nome de Abraão para Arão, e mudou o nome de Jacó para Israel, e mudou o nome de Saulo para Paulo. Não mudou. Vira para quem está ao lado e fala assim: não mudou. Fala assim: Saulo ou Saul, nome hebraico. Paulo, nome romano. Quem está aí também? Fala assim: ele tinha os dois nomes. Agora presta atenção aqui.
assim: a partir de agora, você vai viver o que você é. Você está em trevas, vai ficar em trevas. E ele ficou cego na mesma hora. Quando o Sérgio Procon subiu, ele falou: meu Deus, realmente são homens de Deus. E ele serviu a Cristo, e ele entregou a vida dele para Jesus, debaixo do sinal e maravilha que Deus fez através de Paulo. Levanta a mão para o céu e fala assim: esse é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. A religião é morta. A religião só tem dogmas. Mas o mover do Espírito Santo, o cristianismo nasceu para gerar transformação. O cristianismo nasceu para marcar as vidas com o poder do Espírito Santo. Fala assim comigo: o cristianismo não é uma religião de dogmas, de formalismo. Fala assim: Deus não me chamou para um formalismo de aquecer cadeira. Fala assim: Deus me chamou para ser cheio do Espírito Santo. Alguma coisa tem que acontecer. Eu preciso exalar a glória de Deus. Aonde eu for, tem que ter transformação, porque nós somos ungidos do Senhor. Fala assim: chega de religião morta. Fala: eu preciso estar cheio do avivamento, estar cheio da glória de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E Paulo, olhando para aquele homem, falou: você não é filho de Jesus coisa nenhuma, você é filho do diabo. Quem dá eles amém? Fala assim: Satanás não pode mais brincar com a minha vida. E ele sai de lá, e ele sai entregando. O João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Ele estava bem fácil conversando com ele. E Paulo Barnabé continua. E aí chegaram numa sinagoga. E nessa sinagoga, está lá, eles pregaram. Cheio de religião, sem poder do Espírito Santo. Quem está aí também? E eles estão lá. Aí eles caíram na besteira, irmão. Quando Paulo e Barnabé chegou no culto da sinagoga, eles caem na besteira e falam assim: vocês querem falar alguma coisa? Paulo deve ter se arrumado. Agora Paulo levantou e falou: não tinha microfone, mas imagina se tivesse que pegou o microfone. Subiu no altar e começou a pregar. E qual foi o evangelho que pregou? Ele foi: eu conheço tudo que vocês conhecem. Vocês trouxeram uma lição sobre a vida de vocês, porque vocês não conheciam as Escrituras. Quem quer saber? E ele começa a contar sobre Abraão. Ele fala sobre Abraão. Ele fala sobre as nações que Deus deu vitória para entrar em Canaã. Ele fala sobre 7 nações. Fala assim: 7 nações. Isso, mas não foram 7. É porque eram 7 etnias. Fala assim: 7 etnias. Aquelas nações tinham 7 grupos de costumes. Etnia, costume. Quem entendeu também? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 7:1 rapidinho. Paulo está pregando. Deuteronômio 7:1. Diz assim: quando Jeová teu Deus te introduzir na terra a qual possas possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os canazeus, os fariseus, os aveus, os jebuseus, 7 o quê? 7 nações. Mas não são 7 nações. Quantas nações tinham em Canaã? Quantas nações tinha em Canaã? Quantas nações tinha em Canaã? 31. Isso não era 33, é que 2 ficavam antes do Jordão. Quem entendeu também? Lembra quem estava assim: 2 ficavam antes do Jordão. Depois do Jordão tinha 31. Então, por que Deuteronômio falou 7? Eles estão errados, não, porque traduziram como nações, mas no hebraico é etnia, ou seja,
40 anos no deserto falando mal dele. E ele continuou falando. E Deus levantou o primeiro rei que vocês pediram, Saul. Depois de Saul, ele diz: eu achei alguém que é Davi, por trás da malhada. E Deus levanta Saul, quem está entendendo? Desculpa, Deus levanta Davi, quem está entendendo também. E aí ele vai dizer assim: vocês leram hoje aqui, está dizendo para aqueles da sinagoga, entendidos da lei. E ele diz assim: vocês leram os profetas, mas vocês não entenderam os profetas. Vocês leram sobre a vida do Messias, mas vocês não entenderam como o Messias chegou. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: vocês estão vivendo uma religião morta. Vocês conhecem a letra, mas não têm revelação do Espírito. Vira para quem está do lado e fala assim: Deus está nos chamando para o sobrenatural. Deus quer nos tirar da letra. Deus quer nos colocar na revelação do Espírito. Aquele que inspirou, aqueles que escreveram, quer gerar revelação para as nossas vidas em nome de Jesus. Levanta a mão para o Senhor e fala assim: Senhor, eu sei que o teu Espírito que inspirou homens para escrever a palavra, hoje habita dentro de mim. Traz a revelação das tuas escrituras. Eu não fui chamado para uma religião morta, eu fui chamado para ser cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo assim: olha para mim, estou terminando, mais 2 horas e meia eu acabo. E ele está dizendo tudo isso: olha, tudo isso vocês erraram nisso. Deus aturou vocês. Talvez eles estão dizendo assim: mas agora Deus, a gente está abandonado. Aí vem o versículo 30 e ele fala assim: mas Deus. Vira para quem está ao lado e fala assim: mas Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Ele está dizendo para aquela sinagoga assim: vocês pisaram na bola até aqui, vocês fizeram tudo errado, mas eu quero dizer para vocês: há um evangelho vivo, e fora desse evangelho morto que vocês estão vivendo, que não tem vida, que vocês falam que não entendem. Há um evangelho vivo, e o evangelho vivo é Jesus Cristo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Quem aí diz amém? Jesus da cruz do Calvário disse: tetelestai, está consumado. E porque ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Levanta a mão para o Senhor e fala assim: não importa as mazelas que eu vivi até hoje, não importa se eu pisei na bola até hoje, eu vim trazer uma palavra para você, de um evangelho que cura, de um evangelho que liberta, de um evangelho que faz do homem mau um homem bom, de um Deus que ainda transforma. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Há muitas religiões no mundo, mas todos eles, a referência deles continua morta. Quem está aí também? Se você ir no túmulo de lá, será que está lá? Aqui jaz. Aqui jaz. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, vai estar escrito: não está aqui, porque já ressuscitou. Levanta a mão para o céu e fala assim: eu posso crer no amanhã. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não vim pregar para você, eu vim trazer uma mensagem para você. O Evangelho é vida, o Evangelho não é ritual, o Evangelho não é religião, o Evangelho é vida, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou, e o poder do Espírito Santo que estava sobre ele está sobre a tua vida. Fala assim: em Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. Porque Paulo fala assim em Gálatas 1: se você pegar outro Evangelho, se você trazer outra religião, isto é anátema, porque o Evangelho é Cristo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro da nossa vida. Eu vim aqui dizer para você: Jesus pode transformar a tua história. Talvez você já tenha na igreja há muito tempo, ou não, mas o Senhor está te dizendo assim: eu
vocês homens estão vivendo essa podridão aqui de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, vocês não precisam viver isso, porque Jesus ressuscitou. Paulo está dizendo assim: